O Senhor dos Exércitos. Este é o tema que o Senhor nos dá nesta manhã. Alguns estão a bater nas canetas por causa do frio. É muito bom. Mostra que há interesse em escrever. Podem continuar a agitar um pouco. O Senhor dos Exércitos. Vocês já ouviram essa expressão, né? Jehovah Tsevayot ou Sabaoth, como muitos dizem no português brasileiro. Jehovah Sabaoth ou Tsevaot. Palavra de Deus hoje, o Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos. A palavra do Senhor, a palavra Senhor dos Exércitos, escreve aí, a palavra Senhor dos Exércitos. A palavra Senhor dos Exércitos. Senhor dos Exércitos provém do hebraico Yahweh Tsevayot ou Sabaoth, se quiseres. Tsevayot ou Sabaoth, se quiseres. Tsevaot. T-S-E-V-A-O-E-T. Tsevaot. Yahweh Tsevaot. Vírgula. Tem como objetivo principal. Esta palavra não apareceu do nada, não é isso? Apareceu para nos lembrar. Está aqui, tem como objetivo principal lembrar-nos da segurança. Tem como objetivo principal, né? Esta palavra Senhor dos Exércitos tem como objetivo principal fazer o quê? Lembrar-nos da segurança. Da segurança que temos em Deus. Da segurança que temos em Deus. Tem como objetivo principal lembrar-nos da segurança que temos em Deus. Lembrar-nos da segurança que temos em Deus. Que temos em Deus. E da sua soberania absoluta. Da segurança que temos em Deus e da sua soberania absoluta. Esqueceu o caderno? Graças a Deus. Então, próximo domingo, quarta-feira, aliás, trazer, tá bem? Pode ser um papel normal, uma caneta, só para anotar, tá bem? É muito importante. Por que a gente não começa Jeová Sabaoth? É bom, isso não é, né? Mas quando a gente dita e você escreve, fica aqui. A ciência comprova que tudo o que você escreve é fácil de memorizar. Alguém está aqui? Então, precisamos de garantir que você saia do culto enquanto memorizou alguma coisa. Amém ou não amém? Então, é por isso que fazemos isso. Diz o que aqui? Diz, tem como objetivo lembrarmos da segurança que temos em Deus e da sua soberania. Né? A segurança que nós temos em Deus e a soberania de quem? De Deus, não é isso, meus irmãos? E da sua soberania absoluta. E da sua soberania absoluta. Alguém ficou para trás? Tem como objetivo, começamos aí, não é isso? Lembrar-nos da segurança, né? Já tínhamos escrito a palavra do Senhor, a palavra Senhor dos Exércitos, em hebraico, Yahweh Tsevayot, não é isso? Tem como objetivo, não é isso, meus irmãos? Tem como objetivo lembrar-nos da segurança que temos em Deus e da sua soberania absoluta. Vírgula. Lembra-nos que, apesar de muitas batalhas, apesar de muitas batalhas da vida e na vida, apesar de muitas batalhas da vida, se quiser pôr Baraná e dá,
depois colocar vida, tanto faz. Na vida, da vida, a diferença, não é isso? Batalhas da vida significa que elas já existem porque você nasceu, são da vida. Na vida são aquelas que acontecem contigo. Amém, amém. Você encontra aquele já, isso aí é o normal da vida, acontece. Acontece, né? Agora, na vida é aquilo que só pode acontecer, talvez só contigo. Você pode dizer, mas por que isso aqui está a acontecer só comigo, né? Está a acontecer na vida. Da vida, você nasce, já sabe que é isso, vou passar, porque faz parte da... Do you understand what I'm trying to explain? Apesar de muitas batalhas da vida, ou na vida, apesar de muitas batalhas da vida, vírgula, físicas, né? Essas batalhas podem ser físicas, podem ser físicas, vírgula, morais. Morais quais são, pastor? Aquelas batalhas psicológicas que às vezes, de repente, você está ali, está a assistir um futebol, de repente dá vontade de lá não ganhar na pornografia. Você está vendo? São batalhas morais. Você está a ver futebol que é algo moralmente aceitável, não é isso? De repente, na tua cabeça, você não sabe do porquê. Já está a dar vontade de assistir uma coisa que não é moralmente aceitável. Estou a dar um exemplo, né? Você tem ali teu guarda-fato com roupas bem aceitáveis como crente. Uma blusa boa, uma camisa boa como homem. De repente dá vontade, você saiu, foi à loja. A primeira coisa que você pensa é comprar uma sainha ou comprar uma roupa, se é homem, que não dá para nada. Quer dizer, é uma batalha moral. Você começa a mudar de comportamento daquilo que você é como cristão. É uma batalha moral ou não é? Apesar das batalhas físicas estava a falar do quê? Situações em que, não há pão, não há nada, né? Não tem emprego, não tem... São batalhas. Você precisa de lutar para poder conquistar e chegar àquilo que você pretende, não é isso, meus irmãos? É uma batalha ou não é? É uma batalha. É uma batalha. Batalha. Então, há batalhas físicas, há batalhas morais. Não, falar físicas pode ser também enfermidades. Há doenças que não são espirituais, mas são doenças físicas, não é? Alguém está aqui na igreja, está compreendendo o que estamos a dizer aqui? É isso. Dissemos aqui que lembra-nos de que apesar de muitas batalhas da vida, não é isso? Quais são essas batalhas? Dissemos o quê? Dissemos o quê? Físicas, depois o quê? Morais e espirituais. Batalhas físicas, morais e espirituais. Batalhas físicas, morais e espirituais que enfrentamos. Lembram, né? Que apesar dessas batalhas todas aqui que nós enfrentamos, não é isso? As batalhas físicas e morais que enfrentamos, há alguém, meu Deus, apesar de tudo isso que nós falamos, batalhas físicas, morais e espirituais, há alguém. Há alguém que é todo-poderoso. Alguém que é todo-poderoso. Que é todo-poderoso acima de nós. Acima de nós. Para cuidar de tudo por nós. Para ver, né? Uau! Quando você olha para esta expressão, Senhor dos Exércitos, ela te leva a lembrar que apesar da batalha física, ou quê? Moral, ou que você atravessa, existe alguém que é superior. Ou seja, Ele é o Senhor dos... Está fraco na igreja. É o Senhor dos... Então, o exército dele está pronto. Ele, como Senhor dos Exércitos, está pronto para comandar, tanto na área física, trazer uma vitória, tanto na área espiritual, trazer uma, na área moral, trazer uma vitória. Ele é capaz de fazer isso. Só temos que ter consciência de quem Ele é. Só isso. Aleluia. Graças a Deus. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 17, versículo 45.
Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo de número 45. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo de número 45. Alguém já chegou? Graças a Deus. O que é que diz aí o Davi? A quem? O que é que ele fez? E com quê? E com quê? Mas como é que eu venho? É nome de quem? Quem ele é? A quem ele fez o quê? Aleluia. Fecha seus olhos. Damos-te graças, Pai, louvamos o teu nome. Agradecemos por nos dar a oportunidade de aprender a tua palavra. Estamos aqui não pela nossa força, não pela nossa capacidade. Estamos aqui porque o Senhor nos deu a oportunidade de nos tornarmos cristãos por meio do sangue do seu Filho. É por isso que nós congregamos para celebrar a morte e a ressurreição de Jesus, porque foi Ele que nos tornou o que somos hoje. Quando nos reunimos em nome dEle, em memória dEle, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Pedimos que o Senhor nos capacite hoje, para que tudo façamos para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Pode trazer uma salva de palmas para a presença de Deus. Aleluia, para a glória de Deus. Mais forte. Oh, aleluia. Louvado seja Deus. Queridos, capítulo 17, primeiro livro de Samuel. Como nós bem sabemos, a Bíblia diz que havia um gigante chamado Golias. Golias afrontou todo Israel. Todo o exército do Senhor foi afrontado por Golias. Golias insultou a todos, insultou ao rei Saul, insultou até o Deus de Israel. Primeiro, nós precisamos de entender por que é que Davi diz isto. Nós temos aqui o tema que coincide com o que o Davi diz. Entretanto, nós explicamos que Jeová Sabaoth, ou Senhor dos Exércitos, é a compreensão que nós temos sobre a soberania e a grandeza de quem? De Deus. E o poder infinito que Deus tem sobre todas as coisas. Alguém está entendendo o que nós estamos a dizer? Aleluia. O nosso tema vai de encontro com o que Davi disse aqui. Davi disse, Deus é o Senhor dos E nós também dissemos que queremos falar sobre o Senhor dos E dissemos que este Senhor dos Exércitos, Ele é alguém que nós nos lembramos que Ele é o Senhor dos Exércitos, exatamente porque Ele tem a capacidade de vencer em todas as circunstâncias, sejam elas físicas, morais e espírito. Estão a lembrar que dissemos isso aí. Mas há uma coisa que nós precisamos de conversar sobre ela para entender isto. O personagem que nós lemos aqui é um personagem que já tinha criado um relacionamento com quem? Com Deus. Davi, quando vai até o capítulo 17, foi depois de Samuel ter sido enviado por Deus para ungir Davi como rei. Por que é que Deus unge Davi como rei? Porque Deus olhou para Davi e o coração de Deus se agradou com Davi. Podemos conversar? Uma vez que o coração de Deus se agrada com Davi, precisamos de entender por que é que o coração de Deus se agradou com... Tá vendo? Não é só Jeová Sabaoth. Sabaoth aonde? Tá vendo? Né? Okay. Agora estamos a entender onde estamos aí. O coração de Deus se agradou com... Por que é que o coração de Deus se agradou com Davi? Quem era Davi? Davi era um jovem, um menino que temia a quem? Andava nos caminhos de quem? Desde a sua meninice. É por isso que todo
todos os reis que vinham a Israel, a régua para medirem a justiça deles era quem? Era Davi. Todo rei que morria, quando você lê na Bíblia, diziam: todas as obras desse rei foram boas como a do seu pai. Todo rei não andou segundo, este rei não andou segundo os princípios nos quais andou o seu pai. A régua para medir a justiça, a retidão e a integridade de qualquer um que era quem? É por isso que Deus jurou, disse, de Davi estabelecerei um reino eterno e o trono de Davi não cessará. É por isso que da linhagem de Davi Deus trouxe o Messias. É isso. Por quê? Porque o cetro de justiça de Deus passou a ser Davi. Está vendo o que é isso aí? Então, se nós observamos quem era Davi e como vivia Davi, e tudo isso que nós falamos aqui, entendemos que este Davi era justo. Então, é justo que Davi, diante de Golias, diga isso que disse. Aleluia. Verdade ou não, meus irmãos? Se nós entendemos, diga comigo, entendemos, pastor? Não, está fraco, não sei, não deixem o fio vos perturbar. Diga comigo, entendemos, pastor? Se nós todos entendemos quem era Davi, que tipo de vida levava Davi, então vamos entender por que é que Davi falou isto aqui. Ninguém diz Senhor dos Exércitos quando estiver a passar aflição, esperar que o Senhor dos Exércitos vai lhe ajudar se ele não tiver uma vida de acordo com o Senhor dos... Está me entendendo, mas é você estar numa região onde tem um grupo de soldados. Aqueles soldados ali foram dados ordem de que só podem te ajudar se você for daquela tribo. Se você não é daquela tribo, eles não devem fazer. O inimigo está atrás de ti com armas. Você está amarrado às correntes. E você começa a gritar para aqueles soldados que estão ali à frente. Mas o comandante disse: não ajude ninguém que não seja desta. E você não é daquela tribo. Está amarrado. Começa a gritar: ajude-me. A pergunta que eu tenho é: como é que esses soldados vão te ajudar se você não é de onde? Ele é o Senhor dos Exércitos. Mas só será Senhor dos Exércitos se aqueles que clamam a Ele como Senhor dos Exércitos fizerem parte do povo dEle. Mas pastor, eu sou crente. Sim, eu sei. Mas a pergunta é: você é crente segundo Deus ou segundo os teus olhos? É crente segundo a palavra ou segundo os teus princípios? Aí está. Para que no fim, ele olhe para ti e diga assim: eu reconheço essa voz que está a dizer Senhor dos Exércitos, e ele comece a agir. É preciso que ele primeiro faça um check-up na tua identidade. E diga: conheço, podemos agir. Tragam solução para aquele. Alguém está na igreja? Está claro na igreja ou não está isto aqui? Queridos, observem aqui. Davi, como nós dissemos, temente a Deus. Desce, ele nem estava lá para a guerra. Não. Foi mandado pelo pai para ir deixar pão para os irmãos. Para ir deixar comida para os irmãos. Mas aquele que conhece o Senhor dos Exércitos, e o Senhor dos Exércitos lhe conhece, mesmo quando a batalha não é dele, o Senhor dos Exércitos pode responder. Alguém está na igreja aqui? É por isso que o escritor
Tiago diz que sim, porque a oração de um justo. Meu Deus, alguém veio à igreja? Pode muito em seus Ele não era soldado, meu irmão. Quem era soldado era Abinadab, Abiú, mas quem? Saúl e todos os outros. Saúl, quando você vai ler nos capítulos anteriores, não existia ninguém no tempo passado, enquanto Saúl era temente a Deus, que conseguia entrar numa batalha contra Saúl e vencer. A Bíblia diz que todo mundo temia a espada. De quem? Basta ouvirem que Saúl vem, todos começavam a tremer. Por quê, meus irmãos? Porque foi antes de Saúl pecar contra quem? Depois de Saúl pecar contra Deus, quando ele começou a clamar Deus dos exércitos, Deus lhe ouviu? Não. Deus deixou Golias humilhar Saúl. Porque já não havia nada de Deus em Saúl. Está alguém na igreja? O mesmo Senhor dos exércitos que Davi clamou é o mesmo que Saúl clamou. Está alguém? Quando ele era temente, vencia tudo. Vencia todos. Deixou de temer, perdeu tudo. Perdeu todos. Alguém está na igreja? Estou a sentir que o frio está a deixar voltar para casa. Não estás aqui? Observe. Este Davi, dissemos, venha comigo para a história onde paramos. Mandado pelo pai. Ele esqueceu a história. Mandado para ir entregar comida aos... agora sim você está vendo a história. Ele não estava na batalha. Ele chega lá, entrega comida aos irmãos e de repente ouve uma voz que vem lá das colinas lá. É a voz de quem? Golias. Golias começa a gritar. O vosso Deus, não, eu vou vos matar, vocês não sei o que, vou vos entregar aos passarinhos. Essa história toda, vocês conhecem ou não conhecem? E não, meus irmãos, observe, Davi não vai ali pela guerra, vai para dar comida aos... Mas quando ele entende que o nome do Senhor está a ser insultado, está a ver quando o crente é temente a Deus, percebeu? Ele se incomoda, porque não só ele não quer humilhar o nome de Deus, mas não aceita que os outros humilhem o nome de Deus. Há crente que até aceita as pessoas humilhar o nome de Deus e ele ajuda. E vai cair, eu vou jogar a pus aí. Não é problema, né? Pega a bebida, toma. Depois diz, eles já humilharam Deus na cara dele e ele também lhes ajuda. Acabou o amém já agora. Entenderam? Você tem amigas, tem amigos, tem vizinhos que dizem que são crentes. Blasfemam contra Deus na tua cara. E depois dizem, você também faça o que eles estão a fazer. E você faz. Davi disse, não. Esse homem não pronunciou meu nome, mas falou mal de Deus. Alguém está aqui? Não fez o quê? Não falou Davi porque nem conhecia Davi. Mas falou o nome do Senhor e insultou o nome do Senhor. Qual é o nosso papel como cristãos? É defender o Evangelho de Cristo. Às vezes não vai ser por argumentos, mas pelo nosso caráter. Pessoas vão parar e vão dizer, não. Afinal ainda existe Deus. Porque há muitos que pensam que Deus já não existe, alguém inventou e foi embora. Então é para eles lembrarem que esse Deus de ontem é o mesmo de hoje e é o mesmo eternamente. Aleluia. Para que se lembrem. Mas quem é a carta neste tempo para que as pessoas lembrem? Você.
somos a carta para que o Golias olhe e diga: sim, existe o Senhor dos exércitos. Aleluia. Observe, meu querido. Golias e Davi. Davi é o menor, ou seja, é menor que o Golias. Aliás, em relação também aos soldados de Israel, Davi era o menor. Observe. Davi ouve o insulto e vai ter com o rei. O rei entrega as suas vestes a Davi. Davi recusa-se de usar essas vestes depois de ter experimentado. E diz para o rei: não preciso. Eu vou pegar isto aqui e com isto eu vou vencer ao Golias. Aleluia. Quando ele desce a colina para lutar contra Golias, chegado lá, Davi pronuncia essas palavras que nós lemos aqui no 45. Diz: olha, tu vens contra mim, usando o quê? Espada. E o quê? Lança. Usando o quê? Escudo. Davi nomeou as coisas que Golias trazia. E há uma coisa que ele não citou, que eu acho que devia ter citado. A altura de Golias. Aleluia. Porque de facto, só de olhar para Golias era motivo para você fugir. Era mais um instrumento de Golias. Verdade ou não? A altura dele era o instrumento dele. Associado à espada e às outras coisas. Não estou a dizer que Davi errou. Claro. Só acho que talvez ele não deu atenção, né? Mas eu teria dado. Seria talvez a primeira coisa a me fazer fugir. Aleluia. Então, dizíamos aqui que Davi nomeia as coisas que Golias traz. Verdade ou não? Face às coisas que Golias traz, Davi diz que eu não venho com tudo, nenhuma dessas coisas aí. Nenhuma dessas coisas que você tem, eu trago comigo. Por que, meus irmãos? Porque quando um crente genuíno está a passar por uma batalha, ele não precisa de argumentos externos para vencer. Ele precisa de confiar apenas no Senhor para lhe dar vitória. Não há arranjos. Há crentes que quando estão a passar dificuldades se autoajudam. Se auto... O que é isso da autoajuda, pastor? É ir procurar soluções em coisas que não vão te dar nenhuma solução. Só vão te desviar da presença de Deus. Nós estamos a falar de procurar soluções que realmente são agradáveis a Deus. Porque essas soluções agradáveis a Deus, tenha certeza que só vieram porque Deus é quem te direcionou para lá. Mas há crente que a primeira coisa que vem, às vezes, é uma tentação para ele procurar uma solução fora daquilo que não agrada a quem? A Deus. Ele procura... Primeira coisa é isso. Observe. Este veio com ferramentas que são as que ele confiava para a sua batalha. Davi disse: eu não tenho nada disso. Eu só tenho o Senhor. Aleluia. Antes de eu agir, antes de eu fazer qualquer coisa, eu tenho... É assim como aqueles que temem o Senhor pensam e agem. Antes de fazer qualquer coisa, eu tenho... Davi, na sua força, podia ter pensado também em usar uma espada. O que achas? Podia ter usado uma lança. Podia ter usado um escudo. Mas ele disse: eu venho contra ti em nome do... Acabou para Golias aí. Só esta citação de Davi extermina todas as possibilidades de Golias vencer essa batalha. Aleluia.
tudo aquilo que era a chance que Golias tinha, acaba quando Davi lhe apresenta o Senhor. Aleluia. Quando Davi entra no campo da batalha, diz: eu estou aqui, não por mim mesmo, mas em nome do Senhor. Golias já perdeu a batalha. Se ele soubesse quem é o Senhor, ele teria deixado o escudo, a espada e a lança e teria se retirado e se rendido. Mas como ele era tão prepotente, tão orgulhoso, preferiu permanecer ali. E Deus, para lhe mostrar que o fato dele não ter dado a recuada logo no princípio, Deus lhe humilhou. Um gigante, com escudo, com lança, com espada, foi morto com uma pedrada. Aleluia na igreja. Estão a compreender o que estamos a explicar aqui? No momento em que lhe apresentaram o Senhor dos Exércitos, tinha que entender que Davi já saiu de cena. Davi já não está no campo de batalha. Quem está a batalhar é o Senhor dos Exércitos. É por isso que ele não disse um outro nome. Ele disse: eu venho em nome do Senhor dos Exércitos. Já não estou aqui. É muito importante isso. É por isso que Paulo, apesar de ser um homem que passou por muitas provações, muitas dores, ele dizia: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso tornava Paulo o homem que ele se tornou hoje. Que nós hoje falamos: o apóstolo Paulo é uma maravilha. Foi uma maravilha. Puxa, quem dera se eu fosse um evangelista, um pregador, um servo de Deus como apóstolo. Verdade ou não? Mas é um homem que andou em cadeias. Mas quando ele disse que não vivo mais eu vivo em Cristo, estava a dizer que tudo que eu passo, só posso vencer por causa dele que habita em mim. É por isso que ele disse que tudo posso. Ainda está fraco. Tudo posso. É isso. Quando alguém diz isso, é melhor você dar retaguarda. Porque já não vais lutar com aquela pessoa. Vais lutar com aquele que habita. Ninguém vê a igreja hoje. É por isso que o diabo nos teme. O diabo não nos teme porque temos uma casa bonita, uma gravata bonita, um carro bonito, um emprego bonito, um negócio bonito, um sapato bonito, um joguinho bonito, uma esposa bonita, um filho bonito. O diabo já não chama, olha. Deixa eu gostar de enganação nisso. Não. Eu como genju, como ouro. Não, o diabo, a oração não mexe o diabo. O diabo teme aquele que habita. Meu Deus, ninguém vê a igreja. Que habita em nós. É por isso que João diz que maior quem? Do que quem? Isso é comparação. E no fim, quando terminamos de comparar, concluímos que aquele que está em nós... Aleluia. Então, quando aquele que está no mundo olha para aquele que está em nós, e você fica se gabar, dizendo: o diabo tem medo de mim, ainda arranjas o casaco. Não és tu, é aquele que está em ti. É por isso que ele aqui, Davi diz que não venho com nada disso. Venho em nome do Senhor dos Exércitos. Em outras palavras, apresento a ti o Senhor dos Exércitos. Aleluia! Apresento-te, luta com ele! Aleluia! Alguém está na igreja hoje? É ele com quem você deve lutar. E é interessante. Davi pegou a funga. Colocou uma pedrinha ali. Girou a funga. É uma coisa tipo fisga, né? Você só precisa de segurar, colocar a pedra no centro, girar, largar. A pedra caiu exatamente aqui, na testa de Golias.
Golias caiu de trás ou caiu de frente? Ei. How he is questioned. Como é que ele caiu? Igreja, todos nós somos unânimes para eu confirmar a resposta certa. Quem é o grupo de trás? Quem é o grupo que caiu de trás? Quem? O grupo caiu de trás, está aí. O grupo caiu de frente? Vamos, espera, papai. Você calma, não foge. Você calma, você está aqui. Calma. Grupo caiu de trás, está ali, né? São 2, 3 pessoas. Grupo caiu de frente. Sem grupo. Sem grupo. Golias caiu de frente. E é interessante o pensamento do irmão Eduardo, porque a ciência também fica encabulada com o fato de Golias ter caído de frente. Porque pelo peso dele, ao perder o equilíbrio, depois da pedrada, a tendência seria para onde? Aí está. É que o que Jeová Sabaote faz. Não, posso levar minha água e ir embora. Não é para você entender quando ele faz. É para você lhe chamar para a batalha e ele fazer. Aleluia! Não é para entender. Cientistas estão a estudar até hoje. Como é que um gigante... Porque pela pedrada o primeiro efeito seria este. Mesmo que fosse para esquivar a pedra, não iria para frente. Seria para onde? Ou para o... Não se preocupe. Era para ficar claro que foi Deus. Alguém pode aplaudir a Jesus aqui? Oh, meu Deus! Ninguém vai explicar isto. Ninguém vai explicar como é que isso aconteceu. Sabe, meus irmãos, vamos voltar para Davi, mas deixa-me eu te levar para uma outra história. Sabe, meus irmãos, não existia exército nenhum na face da terra que conseguia penetrar em Jericó. Para entrar lá tinha que entrar disfarçado, matar por dentro. Também não era fácil porque o exército era muito forte. Segundo, as muralhas eram impenetráveis, não tinha como destruí-las. Deus tinha um bom exército. Ou seja, Israel tinha um bom exército. E era um exército que vencia todas as batalhas. Mas é interessante que quando Deus chega em Jericó, não mandou eles entrarem para irem matar por dentro. Não. Deus quis humilhar ou quebrar o orgulho de Jericó. Não vou mandar caterpillars, não vou fazer chover pedras do céu, não vou fazer nada disso. Marchem. Só gritem só. Aleluia. Gritem. Vê alguém? E a Bíblia diz que enquanto Josué se preocupava ou anseiava ou questionava como poderia entrar, como poderia vencer Jericó, neste mesmo dia lhe aparece o capitão do exército do Senhor. E este capitão é Jesus, segundo o estudo que nós temos. Teofania. Lembram que eu expliquei sobre isso aqui na igreja? Jesus já apareceu de várias formas no Velho Testamento. Então, o capitão do exército do Senhor chega para ele e diz:
Não se preocupe. A estratégia é esta, é esta, é esta. Eu quero imaginar um Josué que para dizer, what? Marchar só. Sim. É aí onde mora o segredo da santificação. Quem é Josué? Quem é Josué? Josué é o único dos 5.000 ou 4.000 e pouco que saíram do Egito que entrou na terra prometida. E os outros não entraram por quê? Porque pecaram. Acabou. E por que o Senhor dos Exércitos não daria estratégia a Josué? Por que o Senhor dos Exércitos não entraria na batalha de Josué? Entrou porque desde os seus primórdios, Josué foi sempre temente a... Aí está. Eu na Jehová Sabaote. É com ramba na cagaína. Ele tinha. Ramba. Aleluia. Aleluia. Sabe, há um tempo ou uma dimensão que nós colocamos Deus para ser um tonto, né? Que ele não vê nada do que nós fazemos, simplesmente ele tem que fazer o que nós queremos. Não. Deus não é tonto. Deus olha para si, vê, Teresa é temente, Teresa anda na minha palavra, Teresa me ama, Teresa é obediente. A Teresa está a gritar para o socorro. Vou para lá. Aleluia! E é assim como Deus age. É assim como Deus. Meus irmãos, é assim. Se eu vos falar diferente, estarei a vos falar de um outro Deus, que não é o Deus bíblico. O Deus bíblico, para ele se manifestar como Senhor dos Exércitos, ele precisa de olhar para o povo e perceber se este povo entende ele como soberano ou não. Se este povo o obedece ou não. Sem obediência, não há Senhor dos Exércitos. Mas com obediência, não importa a circunstância, o Senhor dos Exércitos vai entrar. Aleluia na igreja. É basicamente isso. Então, observe isto. E quando ele entra, é para fazer algo para vocês estudarem como cientistas por anos e não entenderem como é que ele fez. Porque ele é todo poderoso. Alguém está na igreja? Caiu de frente. E em seguida Davi pegou na espada. Segundo estudiosos, a espada de Golias pesava muito. E que Davi, na sua idade, no seu tamanho, parece tão sobrenatural, tão difícil de compreender como é que ele conseguiu carregar a espada de Golias. Mas carregou, cortou a cabeça dele e entregou. Porque naquele momento que estava ali no campo, apesar dos olhos de todos verem um Davizinho, estava o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Lembro-me de um pregador que disse um dia, quando Davi estava diante de Golias, e Davi falou que veio em nome do Senhor, automaticamente os papéis se inverteram. Davi se tornou gigante e Golias se tornou Davi. Aleluia. É assim, é assim. Quando você tem um Senhor dos Exércitos, aquilo que parecia ser problema estava a baralhar a cabeça. De repente, depois de você falar com o Senhor dos Exércitos, Ilhas, é isso que estava a fazer o coração secar isso aqui. Não, o Senhor vai resolver isso aqui amanhã. Mas como é que você está a rir, está a sorrir enquanto... Não, foi antes de eu falar com o Senhor dos Exércitos. Agora que eu falei com ele, já entendi que gigante sou eu. Aleluia! Alguém está aqui na igreja? É assim. É assim. Quando há temor, quando há uma vida dedicada a Deus. Mas quando há uma vida dedicada a Deus, nós ficamos doentes. Ficamos com tromboses, ficamos com paralisia. Qual outros nomes aí do coração? Tensão, mas o que? Atenção. Até extensão. Aleluia. Ficamos numa condição, meus irmãos, é sério.
A Bíblia diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. É isso que temos que entender. Por quê? Porque ele está com o Senhor e o Senhor está lá. E o Senhor vê. E o Senhor lhe torna superior àquelas circunstâncias. Mas o crente às vezes não vê isso. O crente prefere se inclinar à dor do que à alegria de ter Deus na sua vida. Lembrar sempre que apesar de tudo, você tem Deus, é o melhor bálsamo para ti. É por isso que Davi, quando chegou, disse: gigante. Tem o Senhor dos Exércitos. Aleluia! Não, espera, é um gigante? Não, é gigante, não vai. Vocês viram? Este está comigo? Aleluia! Vocês viram? Não, mas esse é um problema terrível. Nós não temos como sair disso. Porque vocês têm ideia mesmo do que estão a falar? Vocês sabem com quem estou? Aleluia. Quando eu ia casar, minha mãe, posso dizer assim, é minha madrasta, mas é minha mãe. Porque ela é mãe, é esposa do meu pai. Então, faltava 2 meses, 1 mês para o casamento acontecer. Não viu um saco de arroz em casa. Não viu nem nada. Tá vendo, né? Mas eu ia cá. Eu não tinha dinheiro. Estava 1 mês. Ela começou a dizer: é melhor adiar, Aleixo. Adia isso aqui. Eu disse: mamãe, está a ver isso que está comigo? Maior é aquele que está em nós. Aleluia. Minha mãe comeu no casamento, restou comida, comeu mais de 1 mês. Está a entender o que estou a tentar te transmitir aqui? Minha esposa, na altura era minha noiva. Mas nem em casa também. Nós estamos minhas irmãs. Diz: aqui só podemos pôr uma mesa, servir sopa. Fazemos aqueles bolos de buraco aqui no meio, conhece, né? Vamos, tá de Amazônia. Quando foram já, faltaram 1 semana, uns dias para o casamento, abriram a despensa. Chamaram ela e disseram: teu Deus proveu mesmo. Aleluia. Alguém está entendendo a chama dizer aqui? Depois do casamento, meu pai me chama e diz: Wananga. Eu disse: sim, papai. Acho que eu ganzala gachão gastigo, Wananga. Aleluia. O que é isso, meus irmãos? É que aquele que está em nós é maior. Pastor, eu estou a passar uma aflição X. Você é temente a Deus. Anda segundo a palavra de Deus. Está aqui um exemplo de Davi. O teu problema pode ser igual a Golias, mas você tem um Senhor dos Exércitos. Você tem quem? Está alguém aqui na igreja? Alguém está compreendendo o que estamos a dizer? Não tem problema. E eu gosto de Deus porque Deus não escolheu uma pessoa com 30 e tal anos, já com uma altura igual à minha. Não. Foi levar um menininho. Sabe, Davi tinha 16 anos, já 15, segundo a história. 16 a 17, nesse intervalo. Franzinho. E as pessoas... Nota bem, as pessoas naquele tempo, de altura normal, não cresciam muito. Sabias disso? Sim, as pessoas mais ou menos da nossa altura, naquele tempo, era um pouco assustadora. Você encontrar naquele tempo uma pessoa da minha altura, já duelava um pouco uma pessoa da altura daquele tempo. Não eram tão altas as pessoas daquele tempo. Basta passar um pouco minha altura e subir um pouco, já era um problema grande. É verdade. Por acaso, quando chegar em casa, faça uma pesquisa básica para perceber as alturas médias daquele tempo.
Está entendendo o que estou a dizer? Agora, imagina Davi, que é alguém que não tinha um gene de quê? De gigantismo. Não é isso? Ele não tinha tendência ao gigantismo. Imagina. Porque se ele, ok, podemos dizer alguém de 16 anos, mas tem tendência ao gigantismo, não é isso? Então podemos dizer que eu tenho 17 anos, mas eu me colunhar. Não. Menininho assim. Perante o quê? Perante o quê? Sim. Deus faz de propósito às vezes. Para você e eu sabermos. Isso mesmo. É isso mesmo. Porque se viesse alguém com minha altura para estar perante um Golias, dizer, não, já vi a experiência. Aí ias começar a chamar os cientistas. Não, segundo a experiência dele, no que ele aprendeu, no que tange a história da guerra, que ele já sabia manejar a espada, e a espada que ele manejava era forjada. Quer dizer, tudo isso só para negar que Deus fez. Porque você tem elementos, tem a minha altura, tem a minha espada, tem a minha experiência. Não é possível, não foi Deus. Não foi. Esse era alto, esse tinha experiência com espada, esse aqui já tinha lutado na guerra, esse aqui era rei. Então, tudo isso vai fechar. Então Deus disse, não, manda um pequenino aí. Mande um franzinho. Mande aquele que quando Golias já tiver até a dizer, vou te levar, te entregar aos passarinhos para te comerem. De tão pequeno que o menino era. Eu que tinha o problema te diz isso aí. Ué para o Deus, nhanhana, ué. O filho Macali. Não há como. A Macali é para... Amém ou não, amém? Não é assim, Manelene? Ligo um zeca escarrado. Escarrado, jogar o filho. Lá não, já não tem. Acabou para ti. Já imaginou se Davi tivesse se entregue? O que ele diz no versículo 44, Golias? Farei o quê? Venha a mim. É o que o teu problema diz quando você passa. O filho lá. E de facto, nós não pensamos que há Deus na nossa vida. É a primeira coisa que nós pensamos. É aquilo que o problema está nos a dizer. Não é isso, mano? O que você está a passar ali é a primeira voz que você dá espaço e deixa essa voz falar mais alto. Mas aqui Davi diz, ué, o luta que saca ué. Vieste com espada, com lança, tudo isso achares que vais me matar para me entregar nos pássaros. Esquece. Eu vim com o Senhor. Aleluia! Alguém pode aplaudir a Jeová nesta manhã? Oh, aleluia! Aleluia! Louvado seja Deus. Vamos ouvir salmos aqui. Depois vamos encerrar. Tá bem, queridos? Vamos ouvir salmos para encerrarmos. O que diz Salmos 46, versículo 7? Salmos 46, versículo 7. O que diz? O Senhor dos Exércitos fez o quê? Está conosco aonde? Salmos 46, versículo 7 diz o quê? O Senhor, quem? Dos Exércitos fez o quê? Está conosco. Quem Ele é? Fez o quê? É o nosso refúgio. O Senhor dos Exércitos está com... Quando Ele está conosco, Ele se torna o quê? Ninguém consegue te tirar das mãos do Deus dos Exércitos. Lembra que nós falamos aqui? Das situações, ou das guerras, ou das tribulações físicas, morais, ou... Ninguém consegue. Quando você está com o Senhor dos Exércitos, Ele é o seu refúgio. É por isso que quando você é crente, onde pessoas acordam, contam que foram atacados por feiticeiros, porque não sei o que, o feiticeiro não sei o que. Você acorda, o que aconteceu? Não, é que o feiticeiro... O quê?
Quando ele tentou aproximar na tua cama, ao teu redor havia fogo, meu irmão. Ele, quando olhou para ti, percebe uma coisa, ele não enxerga a parte física. Ele enxerga a tua parte espiritual. E ele entende que você já não é você. Ou ali quem está o Senhor dos Exércitos contigo ou em ti. É por isso que o salmista diz que ele é o nosso rei. Significa que nós estamos ali na cama, mas estamos escondidos nele. Ah, meu Deus, alguém está aqui? Tua casa, ali, você ouvir relatos, mas o Senhor guarda-te. Porque é o Senhor dos Exércitos. Alguém está aqui? Essa é a diferença, meus irmãos. Aqui nós estamos a falar para a emoção, para apelar, para você sair daqui e dizer, eu sou. Não! Estamos a falar para você raciocinar sobre os benefícios que a tua vida de temor pode te dar. O Senhor pode lutar por ti. Aleluia. Você vai dizer, pastor, disse que eu posso. Sim, pode, mas... Pode? Mas... Se for, temente. Acabou. Mas que se você é temente, ele luta as suas batalhas, tenha certeza disso. Amém ou não é? Então, vamos ouvir aqui o que é que diz os Salmos no 24:10. Capítulo 24, versículo 10. Quem é esse quem? Esse rei da glória é quem? O Senhor dos Exércitos. O que ele é? Ele é o rei. Meus irmãos, este capítulo, nós sabemos que a maior parte dos salmos, eles falam do sacrifício de quem? De Jesus. Por exemplo, há um salmo que fala sobre aquela parte onde levam as vestes de Jesus e começam a jogar, a tirar sorte. Não é isso? É um salmo que relata isso. Então, este relato de salmo aqui mostra quando Jesus desce à terra. Jesus desce à terra, morre pelos nossos pecados e volta. Mas quando Jesus desceu, ele não tinha esse corpo físico. Este corpo físico ele adotou aqui na terra. Lá em Nazaré. Aleluia. Lá em Belém, aliás. Onde ele nasceu. E depois viveu, alimentou esse corpo em Nazaré. Cresceu lá em Nazaré. É por isso que ela é chamada de Nazareno. E a igreja, no princípio, era chamada também seita do Nazareno. Então, meus irmãos, Jesus cresce com este corpo, vive com este corpo, alimenta este corpo, morre com qual corpo? Com este corpo físico. Então, ele desceu lá em espírito. E ele sobe com o corpo. E os anjos dizem, tá aí alguém que quer entrar aqui na cidade, aqui. O animal já. Os de fora dizem, quem é você? Quem? E não, os de dentro dizem, abra as portas aí para entrar o Rei da Glória, né, meus irmãos? E pergunta, quem é o Rei da Glória? Depois diz, ele é vencedor no quê? Ele é vencedor. Aleluia. Ele é o Senhor dos exércitos. Vencedor nas batalhas. Abram para que ele entre. Então, o que é que nós entendemos aqui? É que Jesus vence batalhas. A batalha da morte ele venceu. A batalha das enfermidades ele venceu. A batalha de tudo que é visível ou invisível ele venceu. Não há nada que Jesus fez, ou seja, que Jesus, que existe ou que aconteceu que Jesus não tenha vencido. Jesus venceu tudo e venceu todos. Alguém está aqui? E não. Quando nós temos consciência de quem é Jesus e o que é que ele venceu,
até a morte ele venceu, nós passamos a entender que para este que venceu todas as coisas, não há Para este que desceu, deu a sua vida, venceu a morte, ressuscitou, não existe É por isso que quando nós somos crentes, tementes a Deus, passamos por circunstâncias, temos que ter sempre esta memória, esta consciência de que aquele que nós invocamos, nem a morte o segurou. Aleluia. Alguém está aqui? Ele é o Senhor da glória. Ele é o Senhor dos exércitos. Então, meus irmãos, para concluirmos, é preciso sairmos daqui hoje a compreendermos que, independentemente do que nós passamos, da luta, seja espiritual, física, moral, se nós estamos a passar essa luta, precisamos de olhar para Deus e confiar que Ele é mais que vencedor e pode nos dar vitória. Aleluia. Alguém está aqui? Ele é o Senhor dos exércitos. Agora, pode dizer, pastor, mas a minha vida, eu ando numa vida que não agrada a Deus, mas eu sempre tenho orado. Eu até fico feliz que tenhas orado. Mas não te garanto que Deus tenha respondido alguma coisa. E que Deus tenha ouvido. Amém ou amém? Porque para ele ouvir, ele disse em Isaías, o que impede com que eu vos ouça é o quê? Mas se tiramos o pecado e falamos com o Senhor dos exércitos, ele há de ouvir e há de agir. Há de ouvir e há de agir. Olha, eu quero te ver. Queres me ver em? Mas queres me ver em? Mas o que impede para você me ver é essa Bíblia que você pôs aí à frente. É a Bíblia. Já estás a me ver. É simples. O que Deus está pedindo ali para Ele te ouvir é uma coisa simples. Quer dizer, não, sabes, o que eu gosto na Bíblia é que no lugar de mistérios, enganação de águas, olhos, campanhas, a Bíblia é direta e é simples. Tira o pecado, vou te ouvir. Só. Acabou. Porque os vossos pecados constituem o quê? O que é a barreira? O que é a barreira? Tirei o pecado. Ainda a barreira? Acabou. Acabou. Então, se não há barreira, o Senhor dos exércitos há de me ouvir ou não? Se não há barreira, o Senhor dos exércitos há de lutar a meu favor ou não? Alguém vem à igreja hoje? Vamos lá de novo. Se eu tirei a barreira, o Senhor dos exércitos há de me ouvir ou não? Está fraco, meus irmãos. Vocês são jovens bonitos, assim. Se eu tirar a barreira, o Senhor dos exércitos há de me ouvir ou não? Se eu tirar a barreira, o Senhor dos exércitos há de agir ou não? Aí está. Tiramos a barreira ou não? Tiramos ou não? E se nós tirarmos, veremos o Senhor dos exércitos. Aleluia. Vamos nos colocar de pé e vamos orar na presença de Deus. Aleluia. 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 Louvado seja Deus. Aleluia. Graças a Deus. Louvado seja Deus.